paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Como estamos estudando a jornada do povo de Israel pelo deserto, eu quero trazer para os irmãos esta mensagem que diz respeito àqueles momentos decisivos, momentos que todos nós enfrentamos e nos perguntamos quando. Quando em relação aos tempos difíceis, quando em relação a situações diversas, quando em relação aos momentos críticos da vida. Quando paramos para pensar nesses momentos, os muitos momentos que passamos na vida, e se nós passamos esses momentos com muita responsabilidade, tomando os devidos cuidados, ao invés de deixar a vida nos levar, como diz a canção do pagode, do famoso Zeca, quando deixa só a vida me levar. Mas, diferente disso, quando prestamos atenção nos detalhes que conduzem a nossa vida e assim fazemos, ou seja, quando conduzimos as nossas vidas com atenção naquilo que estamos vivendo, nós percebemos que há divisões. Que existem estágios presentes nesses momentos que vivemos, estágios acessíveis a todas as pessoas que são formadas. Pessoas adultas, pessoas que viveram, que adquiriram experiências durante o seu ciclo de vida, independente de quantos anos esse ciclo de vida lhe permitiu viver ou lhe permite viver. Analisando essa situação, esses estágios, concluí, vendo por esse ponto de vista, que é possível identificar 4 estágios, ou 4 etapas. Etapas que enumerei da seguinte forma. Primeiro, desenvolvimento. Segundo, aprendizado. Terceiro, abandono. Quarto, transformação. Vamos procurar explicar cada um desses estágios ou etapas da vida, como cada pessoa passa por eles. O primeiro estágio é o desenvolvimento. É aquele momento em que a ficha cai, aquele momento da vida em que a pessoa percebe que mudou de um nível para outro. E nesse momento precisa de uma nova habilidade para essa nova etapa da vida. Ao perceber a mudança de paradigmas e rotina na sua nova vida, automaticamente vem uma consciência de uma nova situação. E a pessoa percebe imediatamente que não tem tudo o que precisa para desenvolver ou viver satisfatoriamente essa nova etapa. Pois nessa nova etapa que acabou de perceber, que acabou de enxergar, está faltando alguma coisa, falta algo para satisfazer as demandas que essa nova etapa exige. Ou seja, a vida está apresentando uma fase de desenvolvimento e agora é necessário reorganizar, é necessário se preparar para, evidentemente, se desenvolver nessa nova etapa. Então, essa etapa que você acabou de perceber, que você acabou de ver, é o desenvolvimento. Quando você muda de etapa e entende que está vivendo um desenvolvimento para se adaptar a essa nova vida, você vai perceber que você vai vir uma consciência que precisa aprender a viver nesse período de desenvolvimento. E com essa consciência vem o segundo estágio, que é o aprendizado. O momento de desenvolver chegou, a nova vida está aí à sua frente, está muito presente, está ao vivo, está a cores, bem em frente aos seus olhos e você precisa desenvolver novas habilidades. E esse momento da vida exige que você aprenda mais. O teu vocabulário estava limitado, as palavras eram poucas e agora, nessa nova etapa de vida, você precisa aprender mais palavras para poder se expressar. As tuas habilidades antigas eram insuficientes para fazer esse trabalho que apareceu. Você passou no concurso e agora vai ter que trabalhar nessa nova função. Você vai ter que aprender a se expressar, aprender a trabalhar com aquilo que vai aparecendo. Você agora tem que fazer cursos,
A mente tem que se abrir para o novo. O momento exige que você aprenda mais. O momento exige que você descubra algo sobre aquilo que você... O momento está exigindo que você aprenda de maneira disciplinada. E perceba que procurar adquirir conhecimento de maneira ordenada e sistemática é o que nós chamamos de aprendizado. Quando a pessoa está aprendendo algo novo, porque se encontra em um momento de desenvolvimento, inevitavelmente vai identificar que diante da autoridade das circunstâncias que se apresentam na vida, diante desse momento que determina o que está acontecendo, é evidente que nenhuma pessoa controla a circunstância, nenhuma pessoa controla os momentos que ditam as mudanças definitivas em sua vida. A pessoa então vai perceber que vai existir áreas dentro da vida que precisarão ser abandonadas. Essas áreas da vida que definitivamente têm que ser rompidas, porque essas áreas estão segurando essas situações que você vivia anteriormente, impede o desenvolvimento, impede o aprendizado e precisam sair de sua vida. Você precisa deixar de andar para trás e começar a andar para frente, porque limitam o desenvolvimento e limitam o aprendizado. Essas áreas controlam a pessoa negativamente. E não é só as coisas do passado, é as coisas do presente também, incluindo então coisas do passado e fatos do presente. Por isso, diante do desenvolvimento que agora necessita de um aprendizado, percebe-se que essas áreas que antes faziam parte da tua vida, agora precisam sair, precisam ser libertadas, você precisa deixar para lá, precisam ser arrancadas do teu coração, do teu dia a dia, do teu viver, precisam ser abandonadas. Por quê? Se isso não acontecer, não vai ser possível você obter nenhum desenvolvimento e nenhum aprendizado, porque você continuará sendo a mesma pessoa que sempre foi, não vai haver mudanças, então não vai haver desenvolvimento, não vai haver aprendizado. Por isso, é necessário, é incrivelmente determinante que você abandone. Então, essa percepção é o reconhecimento do terceiro estágio, que chamamos de abandono. A consequência óbvia, depois de identificar os três estágios, desenvolvimento, aprendizado e abandono, é o próximo passo, o próximo estágio, que nós chamamos de transformação. E no cenário da nossa fé, no cenário da vida com Deus, quando queremos viver de maneira santa, nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o maior exemplo. Temos também o Espírito Santo, aquele que opera e nos ajudará do desenvolvimento ao aprendizado, ao abandono, gerando em nós a transformação necessária. E é o Espírito Santo quem vai nos transformando até que cheguemos naquilo que Deus planejou para nós. Mas para isso, inevitavelmente passaremos, e repita comigo, pelo desenvolvimento, pelo aprendizado, pelo abandono, pela transformação. Mas, se por acaso você me perguntar, pastor, isso não é uma estratégia de psicologia? Essas coisas não são coisas da pós-modernidade? Essas coisas, por acaso, não são conversas motivacionais? Digo não. Absolutamente não. Nós não estamos sozinhos nisso. Os filhos de Israel passaram exatamente por esses mesmos 4 estágios. Eles haviam vivido no Egito e lá no Egito eles se multiplicaram e por fim se tornaram escravos daquela nação. Naquela situação, eles se submeteram a uma rotina viciada, quando não tinham o controle nem o poder de decidir nada sobre nada em suas próprias vidas. Isso é, um caos. A rotina deles era um caos absoluto. Eles não escolhiam o que iam comer, não escolhiam a hora de dormir, não escolhiam a hora de acordar, não escolhiam o trabalho que tinham que fazer.
Existia sempre alguém que mandava, alguém que intervinha, alguém que ditava como a vida tinha que ser. Era horrível, absolutamente horrível, uma vida de escravo. Agora, imagina um processo desse por vários anos, por muitos anos. E nessa rotina escravizada, a ausência da esperança cresce cada vez mais, porque vai se perpetuando de geração em geração, o tempo vai passando e aquilo vai se tornando uma tortura. E a esperança nunca vem. Os israelitas tinham perdido a liberdade de gerir, de administrar a própria vida. E isso, infelizmente, tinha se tornado uma normalidade para eles. Ou seja, aquilo que era errado tinha parecido como se fosse certo ao longo dos anos. E nesse cenário, quando não se tem o controle da própria vida, quando não se pode fazer escolhas nem opções, a alegria vai se transformando e consolidando-se em tristeza absoluta. A pessoa tem uma ausência total de rumo, tira da pessoa a vontade de viver. E nesse cenário é impossível sonhar com qualquer coisa. Não é possível almejar uma profissão. Não é possível sonhar com o mínimo de conforto ou esperança de melhorias futuras. Você se encontra numa posição de escravo e escravo das situações, e isso realmente é frustrante, é horrível. Muitas vezes, quando enfrentamos alguns túneis da vida e parece que não vai haver uma saída, nós nos sentimos sufocados. São aquelas ocasiões que parecem não ter fim. E isso é angustiante, uma situação alarmante, desesperadora, é terrível. Você começa a perguntar, quando? Quando isso vai acabar? Quando é que isso vai ter fim? Agora, imagine esse processo por 400 anos ou mais. Todos os teus antepassados viveram essa angústia por centenas de anos, de geração em geração. E agora é a tua vez. É você que está vivendo da mesma forma, tendo a mesma experiência de escravidão, uma experiência de sufocamento, de não ter saída. Mas, finalmente, esse gemido, esse clamor subiu aos céus. E a Bíblia nos diz, no livro de Êxodo, que Deus ouviu, que Deus lembrou daquela aliança que tinha feito com os patriarcas, e as Escrituras dizem então que Deus olhou para os israelitas e decidiu que era hora de libertar aquele povo oprimido. Nesse momento, o povo começa a perceber que tem algo novo, que tem uma esperança. Alguém chegou dizendo ser enviado de Deus. E olha, não é qualquer pessoa. Não é alguém comum que está simplesmente tentando animar o povo, não. A pessoa que se diz enviado por Deus é um ex-príncipe do Egito, chamado Moisés. E aí sim, as pragas já começam a acontecer na natureza. O mar se abre, os livramentos de Deus estão por toda parte e finalmente os israelitas começam a viver uma esperança que nunca viveram, começam a viver um novo momento, começam a viver o momento do desenvolvimento e é daqui para frente e não daqui para trás. E nesse novo cenário, eles então começaram a caminhar rumo a um novo tempo, podendo desenvolver novas aptidões. E olha só, a aptidão máxima que eles podiam desenvolver nesse momento era o quê? Era ter fé, era aprender a crer que Deus estava os libertando naquele momento. E é o mesmo Deus que continuaria a guardá-los em todos os momentos. Era isso que eles iam desenvolver, essa fé. Os israelitas no deserto continuaram a caminhar. E caminharam um dia, caminharam 2 dias, caminharam por 3 dias e de repente a água acabou. A água para toda aquela multidão acabou. E qualquer um, no meio de um deserto, ficaria desesperado com essa situação. E nesse desespero, o primeiro sentimento que vem, o primeiro sentimento que brota do interior é correr até a pessoa que está liderando, correr até o líder, que nesse caso era Moisés, e perguntar:
O que é que a gente vai beber? Cadê a água? Moisés, evidentemente e imediatamente, procura o auxílio do Senhor Deus. E Deus explica como ele vai fazer, como proceder. E manda que Moisés utilize um arbusto e pegue essa madeira e jogue essa madeira na água e com esse arbusto purificasse as águas daquele local e as transformassem em águas potáveis, pois aquelas águas eram conhecidas como Mara, águas amargas até aquele momento. No entanto, Deus, através de Moisés, as transformou em águas potáveis e todos ficaram saciados e supridos. E, a partir desse momento, Moisés revela para o povo uma máxima fantástica. Moisés fala para o povo que Deus tinha mandado ele transmitir para ele, dizendo o seguinte: se vocês derem atenção ao Senhor, se vocês obedecerem, se fizerem o que Deus aprova, fiquem tranquilos. Deus vai cuidar de vocês, não vai faltar nada. É claro, pode haver dificuldades, porém, nada será de maneira absoluta, pois na dificuldade, Deus estará presente para suprir as necessidades. E, de maneira dramática, o texto termina dizendo que depois dessa ocasião, o Senhor os conduziu aonde havia 12 fontes de águas, que haviam 70 palmeiras. Perceba que depois da reclamação, Deus deu para eles 12 fontes de água, ou seja, se você não percebeu ainda, um para cada tribo. E também sombra de palmeiras para que eles relaxassem na caminhada. E tudo isso aconteceu apenas um mês depois que eles saíram do Egito. E essa comunidade toda estava ali, descansando, agora nesse oásis bonito. Mas chegou o momento de partir. Não era ali que eles iam descansar, não era ali que eles iam ficar. Então retomaram a caminhada, e vem a marcha, e vem o deserto, e vem de novo a reclamação. E agora, a reclamação era mais forte. E não foi só queremos água, mas aquela reclamação pesada, mais voltada para uma murmuração, que inclusive é o tema desse estudo que estamos fazendo. Quando os israelitas dizem, então, quem dera que nós tivéssemos morrido no Egito. Quem dera, porque lá nós nos sentávamos ao redor de panela de carne e nós comíamos pão, mas vocês nos trouxeram aqui para morrer. Vocês nos trouxeram para esse momento. E o momento na cabeça deles era momento de morte. Para os planos de Deus era momento de desenvolvimento. Mas para eles continuava um momento da continuidade da escravidão. E só esperavam um fim trágico no deserto. Para Deus era um momento de liberdade, com que eles tanto sonharam e pediram. Deus sim tinha os livrado da escravidão. Mas eles tinham a lembrança daquele ambiente de desconforto da escravidão. A comparação que eles estavam fazendo era uma comparação com o passado da inércia, da prostração, da apatia. Quando eles não mandavam nos seus destinos, não mandavam no seu tempo, não mandavam inclusive nas suas comidas, mas eles estavam presos nessa lembrança de cativeiro. Eles estavam cegos diante do processo de desenvolvimento que Deus estava mostrando para eles, que estava providenciando para eles. Eles estavam cegos diante do momento precioso que estavam vivendo. Ao invés de se desenvolverem, eles preferiram culpar alguém. E isso acontece, meus irmãos, meus queridos, acontece com a gente. Acontece com qualquer um, pois quando nós não conseguimos nos desenvolver, nós culpamos ao outro pelo nosso fracasso. E é sempre o outro que é culpado pelo nosso problema. E assim, os israelitas preferiram lembrar e desejar algo ruim que tinham no passado, ao invés de desfrutar o novo e o melhor que Deus estava proporcionando. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, do 1 até o 10, ele comentou a esse respeito, dizendo para a igreja de Coríntios, dizendo assim: olha, igreja de Coríntios, não se queixe como alguns deles fizeram no deserto.
A reclamação, a murmuração impede o desenvolvimento. E quando o desenvolvimento não acontece, o aprendizado é nulo. Ele não vai ser manifestado, pelo contrário. O enraizamento do passado impede o desenvolvimento, não permite que o presente seja vivido, que a liberdade seja vivida. Você fica preso no passado, você fica preso naquilo que é ruim e não consegue enxergar a bênção. Eles haviam sido libertos do Egito, eles haviam saído de lá do Egito, estavam com Deus, desfrutando as bênçãos, mas o Egito ainda não tinha saído de dentro deles. Mas qual seria o aprendizado que eles tinham que adquirir nessa hora? Simples, muito simples. Deus continuará conosco. Deus começou uma boa obra, Deus irá terminar. Deus começa, Deus termina. É ter fé. É olhar a bênção acontecendo e ter fé que ela vai continuar acontecendo. Porém, os israelitas, nesse momento de cegueira, começaram a murmurar. E usando essa máxima que nós lemos aí, Êxodo 16, versículo 3. Não está bom o bastante. Não está bom o suficiente. Não está bom o suficiente porque eu estou me lembrando do passado. Não está bom o suficiente porque eu não entendo o porquê que essas coisas acontecem desse jeito e não estão acontecendo do jeito que eu quero. Não está bom o suficiente. Essa reclamação era justamente o quando. Era o espaço de tempo em que eles estavam vivendo. Estavam se colocando nessa situação de inércia, de apatia. Essa inércia, essa apatia que mantém o sofrimento. Porque todas as vezes que você não entende o momento do desenvolvimento e perceba bem, veja com bastante atenção isso, porque eu vou repetir. Cada vez que você não entende o momento do desenvolvimento, o momento do aprendizado, o momento do abandono, e com isso você não se permite ser transformado, o sofrimento vai crescendo cada vez mais. E assim vai ficando um buraco que nunca é tapado. Um buraco que não nos deixa crescer. O que cresce é só o buraco. O buraco vai crescendo e você vai diminuindo. Porque você não se deixa desenvolver. E a angústia, a tristeza, aquela apatia, aquela inércia, aquela vontade de morrer vai acontecendo e vai aumentando e o desenvolvimento não vem, o aprendizado nunca acontece. Mas os israelitas que estavam naquele estágio, naquele momento, para eles o Senhor disse, na sua grande, na sua infinita misericórdia, o Senhor é maravilhoso. Mesmo eles naquele momento de murmuração, o Senhor disse, olha, vai ter pão do céu. Vocês vão sair de casa e bem na porta vai estar ali te esperando pão fresquinho. Pão do céu, eu vou mandar maná. E tem mais. No fim de semana, não se preocupe com o fim de semana, fica tranquilo. Eu vou dar porção dobrada. Você vai comer na sexta, vai comer no sábado. E no domingo vai começar tudo de novo. Vai estar ali na porta o maná do céu. Você vai para o trabalho, vai estar alimentado, vai estar cuidado. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o teu provedor. Mas acordem. Porque eu estou dando uma chance, uma oportunidade de você se desenvolver, de você aprender, de você abandonar as coisas ruins do passado e, por fim, vocês vão ser transformados em povo meu, povo santo, povo exclusivo. Mas, para isso, vocês terão que passar por todos os estágios. Repita comigo: desenvolvimento, aprendizado, abandono e transformação. Jesus Cristo trouxe a solução em suas vidas, em suas palavras, para todos aqueles que estão em situação difícil e podem, evidentemente, dizer dessa forma que não está bom o suficiente. Jesus repetidas vezes disse diante de pessoas que poderiam dizer para ele, não está bom o suficiente. Ele trouxe a solução imediata para essa questão. E isso
quando essas pessoas se encontravam em uma situação crônica ou em uma situação nova. Por exemplo, diante da marginalizada mulher samaritana, Jesus chega para ela e diz: beba água da vida. E o que significava dizer isso para ela? Significava o seguinte: vamos quebrar os paradigmas de judeus e samaritanos. Desenvolva. Não é o momento do teu, não é no monte teu, não é no monte deles. Desenvolva, aprenda. Aprenda aqui mesmo. Aprenda com o homem. Porque no cenário, no contexto em que ela estava vivendo, não poderiam estar um homem e uma mulher sozinhos conversando. Porém, Jesus disse: aprenda, abandone os critérios antigos. Esses critérios que estão dentro de você, mas precisa sair. Abandone. Dê condição para entrar uma nova etapa, uma nova estação, uma estação de aprendizado. E qual era o aprendizado para a mulher samaritana naquele caso? Era judeus e samaritano vivendo e crescendo juntos na fé. Abandone. Desenvolva. Deixe a transformação acontecer em você. Deixe um novo momento vir até você. Em outra ocasião, Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Nicodemos, você é mestre em Israel, mas você precisa desenvolver, você precisa sair desses conceitos antigos que estão caóticos dentro de você. Porque você não consegue mais lidar com eles. Desenvolva. E comece a aprender, Nicodemos. Você é mestre em Israel, mas não sabe tudo. Você precisa desenvolver uma nova vida. Precisa nascer de novo. Precisa aprender o verdadeiro sentido do amor de Deus. Nicodemos, você precisa abandonar conceitos antigos para que então você finalmente desenvolva. Aprenda, abandone e seja transformado. Para nós, hoje, o Senhor Jesus Cristo está nos convidando à mesma situação, ao desenvolvimento, ao aprendizado, ao abandono, e com isso Ele quer transformar as nossas vidas numa vida de fé, numa vida, nova vida, em Sua presença, numa vida espiritual, que anda, que caminha com o Senhor Jesus e não tem como reclamar: cadê água? Porque Ele é a água da vida. Onde você está nesses níveis? Você está desenvolvendo porque aproveitou o momento? Você está aprendendo para ter ferramentas e trabalhar nesse novo momento que o Senhor está te dando? Você já começou a abandonar os padrões e comportamentos antigos da tua vida para que o Espírito Santo possa te transformar? Para que você possa ser transformado de glória em glória, esperando a volta de Jesus Cristo e tendo a certeza de ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo falar, como está escrito em Mateus 25, versículo 34, quando Jesus vai recebê-lo no céu, dizendo: vinde benditos de meu Pai. Qual é a tua posição diante do Senhor Jesus Cristo hoje? Qual a tua posição? Você está desenvolvendo? Você está aprendendo? Você está abandonando? Você está sendo transformado pelo Espírito de Deus? Que Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ajude, através do seu Espírito Santo, a compreender a sua vontade através da sua palavra. Que ao invés de dizer, como os israelitas disseram no deserto, não está bom o suficiente, nós possamos dizer, como o profeta Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Que Deus em Cristo conceda que você permaneça firme na fé até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.